Questão 54 do capítulo 1. Um pedaço retangular de alumínio tem 7,60 mais ou menos 0,01 centímetro de comprimento e 1,90 mais ou menos 0,01 centímetro de largura. A. Ache a área do retângulo e a incerteza na área. B. Verifique se a incerteza fracionária na área é igual à soma das incertezas fracionárias no comprimento e na largura. E aqui ele já fala que é um resultado geral. Então vamos verificar cada coisa. Começando pela A. Ache a área do retângulo e a incerteza na área. Bom, aqui é uma questão sobre propagação de erros, né? Então é importante considerar essa informação aqui completa. Para fazer o produto que eu preciso para encontrar a área do retângulo, eu tenho essa relação aqui. Aqui eu coloquei as regras simplificadas de propagação de erro, e aqui a multiplicação de grandezas é feita dessa forma. Aqui, essas regras são simplificadas, pois existe uma forma de fazer isso com derivadas parciais. E esse livro aqui é o volume 1 de um curso do ciclo básico de física. Então, esse primeiro capítulo é visto logo no começo do curso. Talvez no segundo período, mas mesmo assim, no segundo período, ainda não deu tempo ver derivadas parciais. E além disso, a teoria de propagação de erros emerge da estatística. E não vai ter estatística com um pré-requisito de cálculo diferencial integral logo no começo do curso. Então, de qualquer forma, quando alguém for fazer esse tipo de questão, ainda não vai ter como usar essas ferramentas aqui. As regras de propagação de erro a partir de derivadas parciais. Então, essas aqui são as regras simplificadas. Aqui está a multiplicação de grandezas e eu vou deduzir rapidamente aqui. Então, eu começo com as duas grandezas que eu tenho e faço a distributiva normalmente. Então, vou ter AB mais ou menos o erro de B mais ou menos o erro de A vezes B, e aqui tem um produto dos dois erros. Esse termo aqui ele é simplesmente ignorado, desprezado, pois sua contribuição numérica está além da precisão da medida. Então, essas incertezas vêm de um erro que é intrínseco ao instrumento de medição, depende da precisão, que é finita, de cada instrumento de medida. Então, se esse daqui já é o limite do instrumento, eu não tenho como garantir nada sobre o produto das incertezas, que ultrapassa o limite de precisão. Então elas são simplesmente ignoradas, ficam no algarismo duvidoso ou depois. Então aqui eu continuo organizando o que sobrou. Nessa parcela, eu multiplico por B e divido por B. Nessa outra parcela, eu multiplico por A e divido por A. Então eu encontro AB, mais ou menos, aqui eu coloco AB em evidência, e aqui fica o erro de A sobre A, mais o erro de B sobre B. Dessa forma, aqui fica deduzido, e agora eu vou usar essa expressão aqui. Então, eu substituí aqui as informações que foram dadas no enunciado, e daqui até o final, eu posso, no meio do cálculo, tratar o resultado de cada operação intermediária sem fazer o tratamento em relação à quantidade de algarismos significativos que devem resultar. Eu faço isso só no final. Então, aqui aparece esse número, ele tem uma medida maior do que as informações que foram dadas anteriormente. Mas isso não é um problema no meio do procedimento, só no final. Então aqui eu fiz todo esse desenvolvimento, peguei o produto entre os dois, 7,60 vezes 1,90, que dá aqui o AB, aqui de novo o AB, e aqui o erro sobre a medida, e aqui também em B, o erro, 0,01, sobre a medida, 1,90. E aqui eu mantive a unidade. Quando eu desenvolvo tudo isso, surge aquilo que eu falei, que é esse quociente dá um resultado maior, e aqui eu não vou fazer nenhum arredondamento, nem truncamento, porque eu me preocupo com isso só no final. Então, ao desenvolver tudo isso, eu chego nessa linha aqui, 14,44 mais ou menos 0,09. Eu olho que a menor medida que precisa, a menor precisão que foi me dado, são de 3 algarismos significativos. Por exemplo, o 7 é significativo, o ião certo,
o 6 é significativo e é um algarismo certo, o 0 é um algarismo significativo e é um duvidoso, mas também é significativo. Então eu tenho que apresentar a resposta com 3 algarismos significativos. Por isso que eu não usei esse 44 aqui. Eu usei só 14,4 para manter em 3. Se eu mantenho esse em 3, o erro está aqui nessa. Então, essa parcela aqui tem que atuar aqui nessa posição. Então, vai ficar mais ou menos. E aqui eu faço um arredondamento, porque eu só posso ter uma casa decimal aqui para atuar aqui para ficar tudo coerente. Então, esse daqui é o produto. É a primeiro pedido aqui da questão. A letra A está pronta. Agora a letra B. Verifique se a incerteza fracionária na área é igual à soma das incertezas fracionárias no comprimento e na largura. Então, olha só. Incerteza fracionária do comprimento. Então, eu pego o comprimento, o erro do comprimento e divido pelo comprimento. Está aqui, dá 0,00131. Colocando em porcentagem, isso é 0,13%. Incerteza fracionária da largura. A mesma coisa. O erro da largura sobre a largura. Isso dá esse resultado aqui. E em porcentagem dá 0,53. Agora eu vou direto para a área. Incerteza fracionária da área. Então, o erro da área sobre a área. Aqui 0,1 sobre 14,4. Isso dá 0,69%. De posse dessas três informações aqui, eu vou fazer a verificação que pede se a soma das incertezas fracionárias no comprimento e na largura é igual à soma da incerteza fracionária na área. Então aqui somei as incertezas fracionárias na largura e no comprimento, é igual da área, coloquei a interrogação. E não deu igual, mas deu próximo, quase igual, com a diferença se justificando devido aos arredondamentos intermediários. Eu fiz um arredondamento aqui, e aqui também nesses quocientes, se for tratar de outros números, pode ser que seja necessário também fazer um arredondamento. Mas para completar a questão, eu fiz uma verificação algébrica. Então peguei a incerteza fracionária na área, o erro da área sobre a área. Qual é o erro da área? É o erro do produto aqui, ó. Isso aqui tudo, depois desse mais ou menos, é o erro da área. É o erro dessa multiplicação aqui da largura vezes o comprimento. Então tá aqui aquela segunda parte sobre a área. Qual é a área? É A vezes B. Então, fazendo isso, eu simplifico aqui essa parte e fico com o erro de A sobre A mais o erro de B sobre B, que é a soma das incertezas fracionárias na largura e no comprimento. Portanto, sim, a igualdade da soma se verifica algebricamente e disso é garantido que o resultado é geral. Que ele falou aqui na última linha, este é um resultado geral. E fazendo com exemplo numérico, pode não ter dado exatamente aquilo por questão de arredondamento, de precisão computacional, mas fazendo a verificação algébrica, isso foi satisfeito. E isso resolve a questão.